Pedido contra a quebra de sigilo da família de Toffoli não passou por sorteio e foi feito em caso arquivado. Aí você tá assim, mas como assim, né? O que é que tá acontecendo? Eu só coloquei essa nota do Valor Econômico por uma simples razão, porque é um jornal aí que faz parte do Grupo Globo. Para até a turma da Globo tá reportando isso, né? É porque a situação tá cada vez mais chata. Tem até a matéria da Malu Gaspar sobre isso. Mas vamos olhar lá o que o Estadão publicou. Olha os termos. Jeitinho processual. O jeitinho leva ação sobre quebra de sigilos de empresa de Toffoli a gabinete de Gilmar. Jeitinho. A defesa contratada pela Maridit, empresa de Toffoli, lançou mão de uma manobra processual para garantir que o recurso à decisão tomada pela CPI do crime organizado caísse no gabinete do Gilmar. A vantagem é ter um dos aliados de Toffoli no Supremo decidindo se mantém ou não as quebras de sigilos referentes à empresa. A defesa fez o pedido em um mandado de segurança ajuizado pela Brasil Paralelo em agosto de 2021. Estava arquivado. Era uma contestação à ordem da CPI do Circo para quebrar sigilos ligados ao site. Segundo o andamento processual do Supremo, esse caso foi arquivado em março de 2023. O pedido da Maridit, feito nesta sexta, ressuscitou o processo. Se os advogados entrassem com a nova ação, ele provavelmente seria sorteado livremente entre os 9 ministros do tribunal. Porque o Faquinha, presidente, não pode receber. E aí, né, o plano deu resultado. Na sexta, o Pedro Gilmar anulou a determinação da CPI no julgamento do pedido da Maridit. Ele é brabo. Ele não explicou a relação dos casos. Ainda falou de abuso. Falou de abuso. Malu Gaspar foi... A turma dela, na verdade, né? Foi com mais sede ao pote. Em vez de falar de... Como é o termo? Jeitinho processual. Gilmar levou menos de 14 horas para ressuscitar a ação e blindar a família de Toffoli. Né? Você vê que os termos aqui já são mais agressivos, antidemocráticos. Ao anular a determinação da CPI do crime organizado de quebrar os sigilos bancário, fiscal e telemático da empresa do Toffoli, o Pedro Gilmar Mendes não apenas ressuscitou uma ação que ele mesmo havia mandado arquivar há 3 anos, mas também decidiu a jato, menos de 14 horas após a Maridit acionar o Supremo. O cronograma do caso chama atenção. O período de blindagem da Maridit foi apresentado formalmente ao Supremo às meia-noite e 58 da sexta, dentro de uma ação da qual a empresa não faz parte, mas que já estava sob a relatoria de Gilmar. A decisão dele, que atendeu aos interesses do clã Toffoli, foi divulgada às 2h41 da tarde, ou seja, em um intervalo inferior a 14 horas, a ação foi desengavetada, a pedido da Maridit, acolhida pelo ministro. Na prática, a Maridit se intrometeu numa ação movida pela Brasil Paralelo em 2021, buscando um atalho jurídico para ser prontamente atendida por Gilmar, aliado de Toffoli, sem protocolar um novo processo que fosse distribuído livremente entre os integrantes da corte. E afastando assim o risco do caso parar nas mãos de um magistrado menos inclinado a acolher os seus pleitos. Mas que coisa, né? Aí tu tem que lidar com notícias como essa. A CPI vai recorrer da decisão do Gilmar. Vai recorrer pra quem? Pra quem? Vai recorrer pra quem, Alessandro Vieira? Me diz aí, vai recorrer pra quem? Pro Supremo? É? Eu acho que numa situação como essa... que eu acho que não tem o que fazer nesse caso. Eu acho que era muito mais vantajoso começar uma campanha aberta contra a decisão e colocando o dedo na cara da imprensa. É muito fácil pro bolsonarista entender isso, mas grande parte do Brasil ainda não compreende como foi a imprensa brasileira que deu retaguarda para as ações do judiciário. O judiciário não chegou onde chegou à toa. A gente tá aqui há 7 anos, agora tá todo mundo criticando, por exemplo, em queda das fake news, a gente vai falar sobre isso hoje, mas toda a imprensa justificou o absurdo durante 7 anos. Foram 7 anos de justificativa, após passada de pano. Então, assim, a gente não chegou aqui à toa. Aí, vai recorrer pra quem? Essas aqui são as mesmas pessoas que lá atrás, quando tinha uma decisão absurda contra Bolsonaro, falavam, não é só recorrer. Quando tinha uma decisão absurda contra algum blogueiro de direita, porque nunca é jornalista, né? A turma da direita é blogueira. Não, é só recorrer. Você teve as suas contas banidas, suas contas bancárias bloqueadas, é só recorrer. Recorre aí. Recorre aí, cara. Aí tiveram manifestações, né? Do que passou na minha timeline, porque não passou nenhum vídeo do Reinaldo Azevedo, né? Então só passou da nossa lindíssima Daniela Lima. Foi uma das poucas pessoas democráticas que apareceram na minha timeline. O resto foi tudo golpista. Uma grande democrata, né? Daniela Lima saiu como ninguém em defesa do Supremo, contrastando com sua ex-colega de Globo News, Malu Gaspar, né? Aí o Vinícius fala assim, ó, incompreensível
Blogueira fala em ataque inédito do Congresso contra Toffoli devido à convocação dos seus irmãos na CPI e à quebra de sigilo da empresa ligada a eles. Portanto, investigar alguém por suspeita de corrupção e ataque? Ou depende de quem é o alvo? Eu acho que você, Vinícius, tá querendo ser perseguido também, cara. Você tá muito antidemocrático. A Daniela Lima sempre tá certa, porque ela tá do lado da democracia. Escutem essa pérola da nossa loura oxigenada. O Supremo vem buscando utilizar os instrumentos que tem, os instrumentos dos quais dispõe para poder dar alguma blindagem aos seus integrantes. Porque quebrar o sigilo da Maridic, de certa forma, seria também quebrar o sigilo do próprio ministro Dias Toffoli, que já reconheceu, era dono de uma parte dessa empresa, que ele disse ter em sociedade, tinha, né, em sociedade com 2 de seus irmãos, e que vendeu essa empresa para um fundo que está ligado à REAG, que está ligado ao Master. Então, de certa forma, o que o ministro Gilmar Mendes fez foi puxar um pouco o freio de mão do Congresso, que fez um ataque inédito ao ministro Dias Toffoli. Sem precedentes, a convocação de 2 irmãos de um ministro do Supremo Tribunal Federal e a quebra de sigilo de uma empresa vinculada ao integrante do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, né, como mostrou a reportagem do UOL, dos 10 ministros da corte, 8 têm empresas, né, vinculadas a seus nomes, né? Então, um precedente que poderia abarcar ali a grande maioria do STF. Então, agiu pelo espírito de corpo o ministro Gilmar Mendes nessa decisão, blindando, impedindo a quebra de sigilo da empresa de Dias Toffoli. Os ataques abrem precedentes. Por outro lado, tava lá de Demetrio Magnoli, né, lá de André Sadi, no meio da tarde mesmo, essa quebra de essa decisão. O Demetrio adotou uma postura mais bolsonarista, né? A Pri coloca assim: o Globo metendo o pau no Supremo. Demetrio, né? Supremo impede qualquer tipo de investigação sobre as relações de ministros com o Vorcar e Banco Master. Não esclarece o contrato da esposa de Chandex, nem os negócios de Toffoli com Master. Colocam-se acima de tudo e abuso de poder é do Supremo. Aqui, ó. Essa decisão vai reforçando a ideia de que o Supremo impede qualquer tipo de investigação sobre relações de ministros do Supremo com o Banco Master, com o Vorcaro, né? O Supremo não esclarece o famoso contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master. O Supremo não aceita esclarecer e não pede esclarecimentos sobre os negócios da empresa familiar de Toffoli com o Vorcaro, através de um intermediário, né? E isso vai gerando a impressão, diante da opinião pública, de que o Supremo se coloca acima de qualquer tipo de questionamento e de investigação, que o abuso de poder é do Supremo, que ele abusa do seu poder de tomar decisões para impedir a transparência sobre as relações de ministro Supremo com o Vorcaro e com o Banco Master. Juridicamente é muito ruim, politicamente é péssimo para o Supremo e não só para o Supremo, isso tem outras consequências. Falou óbvio, né? Aí veio o Caio Junqueira, esse aqui já foi mais assertivo. Para Supremo, a blindagem vale mais do que a reputação. Os caras... que reputação, bicho? Que reputação? Quem que respeita alguma instituição nesse país? Não tô falando só do Supremo, não. O brasileiro já cansou. O brasileiro já não respeita mais nada. O brasileiro acho que não respeita literalmente mais nada. Tá cansado. Cansado de tudo. Mas escuta aqui, ó. O decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, barrou hoje a quebra de sigilo de uma empresa que pertence ao ministro Dias Toffoli e aos irmãos dele, e que recebeu dinheiro de um fundo ligado ao Banco Master. A decisão concentra boa parte de todos os problemas que levaram a corte à mais grave crise de imagem de sua história. É uma decisão monocrática, é uma decisão dada por um ministro que, segundo juristas, não tem competência para decidir sobre este caso. E é uma decisão que é feita dentro de um processo antigo que já se encaminhava para o arquivo. É o que no jargão se chama de chicana jurídica, cujo efeito é afundar ainda mais a corte na maior crise de credibilidade de sua história. Mas isso não importa, porque para o Supremo, a blindagem parece valer mais do que a reputação. Você, por alguma razão, acha que é depois dessa decisão que a reputação do Supremo ficou deteriorada? Para você, que acompanha a política, aí desde o início do governo Bolsonaro, ou antes, para você, o Supremo piorou nos últimos 2 meses? Ou para você tá a mesma coisa nos últimos 7 anos? Eu fico de cara, sabe, com essa não, tá na maior crise. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, sabe? Chato. Aí vem outra. Não há dúvida
O grande entrave à normalidade democrática é o Supremo. Ué, virou bolsonarista? Temos o Supremo que rasga a Constituição, faz tábua rasa das regras processuais para proteger seus membros e persegue cidadãos por suas opiniões. O Supremo é golpista? Pronto, virou bolsonarista. Aí o Flávio Gordão diz, né? Aos poucos, a realidade vai se impondo até mesmo aos anti-bolsonaristas mais veementes.